Neste programa, eu vou entrevistar o repórter fotográfico Roberto Stuka, presidente da LabreDF, a Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão. Vamos conversar sobre a situação do radioamadorismo hoje no Brasil. Stuka, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu queria que você comentasse em que situação se encontra o radioamadorismo no Brasil hoje, você que há muito tempo é praticante do radioamador. O radioamadorismo, como o nome já diz, é amador, é um hobby, mas é um hobby de utilidade pública, é um hobby que salva vidas. Nós temos um lema, né? Quem não serve para servir, não serve para viver. Então você imagine que a gente se integra, não se cobra nada. Fazemos assiso, ajudamos as Forças Armadas, a Força Aérea, desastres, sinistros. Nós participamos junto ao Ministério da Integração Nacional com o sistema de defesa civil no Brasil. Quando tem as catástrofes, nós estamos ali nas comunicações, não só nas comunicações, mas também nos DX, nas expedições, nós participamos de expedições, ativamos ilhas para o Brasil. O que chama DX? DX são contatos à distância. DX, contatos à distância. Então você vai falar com o país. Você pode falar no inglês, no francês, na língua local do colega. Você começa a treinar línguas, você começa a falar com outras pessoas. Você se integra, conta o Brasil, conta como é que está Brasília, você conta o Brasil, como é que anda. E você diria que o radioamadorismo ele está em ascensão ou em declínio? Ele não está em declínio. Ele houve, assim, vamos dizer, um primeiro impacto quando veio a televisão, quando veio os sistemas digitais, essa coisa toda, o radioamadorismo deu uma claudicada. Depois ele se integrou. Hoje nós fazemos cinemas digitais, nós fazemos PSK-31, tudo através do sistema de computação. Então, o que você chama PSK-31? PSK-31 é um sistema que você usa sinais de rádio junto com o computador. Você acopla o computador ao seu sistema de rádio. Você antigamente fazia CW com manipulador, você manipulava. Hoje você faz através de um computador. Sei. Que decodifica o CW. Você hoje faz fonia, faz concursos, você grava a sua voz e participa dos concursos. O Brasil está muito bem desses concursos mundiais, que são, vamos dizer assim, vários países, vários radioamadores no mundo todo, competindo para ver quem fica na primeira classificação, primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Mas competindo em que sentido? Qual é a competição em si? É um conteste. Você representa seu país e os outros países juntos. São vários países, o mundo todo junto. Então você imagina aquela, vamos dizer assim, um mundo de radioamadores falando o mundo todo mundo conversando um com o outro, dando conteste, falando dos contestes, participando. E o Brasil é bem representado. Inclusive, os americanos, o maior número de radioamadores do mundo são os americanos. E os japoneses agora que estão começando a se dedicar mais ao radioamadorismo. E a internet? Qual foi o impacto da internet sobre o radioamadorismo? Facilitou. Mas no início era mal compreendida a internet, porque os radioamadores tinham mas não digo que eram os arcaicos, mas eles trabalhavam mais com válvulas, com rádio, agora está mais moderno, estão com chips. Então a gente acompanhou a evolução. Hoje a gente faz PS, além de fazer isso, faz DX Star, você pega o seu rádio, com o GPS, você localiza um satélite e fala com os colegas do mundo todo ali. Você consegue se fazer as ligações, você consegue atingir um satélite, você consegue falar com a Austrália, com o Japão, com a China, como se estivesse aqui no Brasil. Sei. E que exemplos de utilidade, casos assim famosos em que os radioamadores tiveram um papel importante? O caso do radioamador, que estava na frequência, porque tem rodadas. As rodadas você participa de tarde, de noite, um grupo de radioamadores se interligando e falando com o Brasil. A integração nacional nas rodadas. E o caso do avião da Gol, o voo 1907, que um radioamador de Alexandria estava no rádio numa rodada, quando o fazendeiro da fazenda lá de Mato Grosso, onde explodiu o avião, comunicou que havia uma explosão que ele teria que comunicar. Então, esse radioamador foi a primeira pessoa que alertou as autoridades de Brasília e do Brasil que havia um acidente com um avião, não sabia como nenhum, mas já estava localização. Aí depois foi localizado que foi o avião da Gol que explodiu no Mato Grosso. E na fazenda, a fazenda foi o radioamador, o rádio que estava na fazenda, ele entrou na frequência do radioamador, porque quando existem as leis que nos permitem, quando tem um sistema de emergência, você pode usar as frequências oficiais. Aí você pode dar um alerta, que é o caso da Defesa Civil, você trabalha com a Defesa Civil. Quer dizer, nesses casos também de catástrofes e tal, vocês normalmente são acionados como um sistema alternativo de comunicação. De comunicação. Por exemplo, no caso do avião
da Air France, né, em Fernando de Noronha. Um colega nosso, o Sampaio, ficou ali dando apoio logístico para a localização dos destroços do avião. É o caso do bug do milênio. Em 1999, o Ministério da Defesa, junto aos radioamadores, criamos uma força-tarefa e que ficamos ali com 69 estações no Brasil todo. E também os outros países também fizeram a mesma coisa. No bug do milênio, em 1990, no dia 31 de dezembro de 99, nós tínhamos uma estação junto ao Ministério da Defesa, alerta a qualquer problema que tivesse, nós tínhamos operadores com geradores para não ter problema de eletricidade, não ter problema... Porque quando tem uma catástrofe, a primeira coisa que acontece é que os telefones ficam mudos e as comunicações não têm luz. Então, os radioamadores aí é que entram para fazer o serviço de socorro de emergência. E como é que foi o exemplo lá... Das Torres Gêmeas, do ataque lá, como é que foi a atuação do radioamadorismo? Quando houve o ataque, quando houve o ataque nas Torres Gêmeas, que foi aquele caos, a primeira coisa que os Estados Unidos fez foi cortar os telefones, porque podia ser terrorismo, como a realidade foi. Os telefones foram cortados de luz e tudo foi um caos. Aí o que aconteceu? Os radioamadores, com os HTs, com seus rádios, suas bases, estações de base, ficaram intercomunicando com baterias, com pilhas, aí conseguiram socorrer. E, inclusive, a Rádio Nacional aqui de Brasília colocou um link com os radioamadores do Brasil, que os familiares estavam lá, queriam saber se estava vivo, se estava morto, se morreu, se está acidentado, como é que está. Então, a Rádio Nacional trabalhou nisso, nosso amigo Walter Lima estava na coordenação, e a gente trabalhava com os radioamadores do Brasil, onde eles localizavam os residentes brasileiros que estavam lá nos estados brasileiros, e faziam um link para dizer, salvou, foi vivo, morreu, está aqui, está doente, não escapou. E a gente fazia uma espécie de um serviço de utilidade pública aos brasileiros que lá estavam, no acidente. E, Roberto, me diga uma coisa, e vocês têm ideia de quantos vocês são no Brasil? Quantos radioamadores existem no Brasil? Nós estamos uns... Agora, não seria falar muito, né? Porque tem muita gente que está desativado, né? E agora nós estamos fazendo um recenseamento, todo o Ministério está fazendo um recenseamento geral nacional. Porque tem muitos colegas de radioamador, tem indicativo, mas não usa. Então, na verdade, vamos botar aí uns 30 mil por aí, mais ou menos. E no mundo? No mundo é uma fábula. Você nem imagina. Os Estados Unidos é o maior ARRL, que é a nossa Labre lá dos Estados Unidos, ela é uma força mundial. Então, os radioamadores fazem muita expedições, como os japoneses também são muito ativos, no mundo todo. Quando você fala fazer expedição, explica direito, como é que é essa expedição? É o seguinte, você é um radioamador. Então, você vai para uma ilha, por exemplo, Martim Vaz. É uma ilha que foi descoberta em 1501 pelo navegador João da Nova. Ela nunca tinha sido habitada, nem habitada não tinha sido, só pelos piratas, os corsários, daquela época, do tempo dos piratas. Nunca tinha sido isso, a não ser o navio de navegação, o navio da Marinha Brasileira, o Felipe Perry, que é o navio de socorro do Brasil, ele fazia uma varredura, mas não era inabitada. Nós pegamos um grupo de 3 radioamadores, todos 3 de Brasília, o Coronel Lunks, PT2HF, que o radioamador é pelo indicativo. Eu sou o PT2GTI, Stuckert, PT2GTI, PT2NP, Paulo Hernandes, e o Lunks, nós habitamos essa ilha, está nos anais da Marinha, como os primeiros habitantes da ilha de Martim Vaz, que fica a 40 quilômetros. Vocês levam os equipamentos de lá, vocês transmitem para o mundo inteiro. Transmitem para o mundo todo. Aí dá um PyLab que é chamado, todas as estações querendo falar, você trabalha com frequência dupla, você recebe numa frequência e transmite noutra, que é o chamado chamado PyLab, que seriam as estações todas chamando, e a gente usa split, que significa você receber numa frequência e transmitir numa outra. Então você organiza ali, vamos dizer assim, 3 mil, 5 mil contatos diários, 4 mil contatos diários que a gente faz. Então você imagina a loucura que é o mundo todo, querendo ali saber aquela ilha brasileira que foi ativada para os programas que nós temos dos radioamadores. E o que é que precisa fazer para ser um radioamador? Simplesmente o seguinte, você vai na nossa liga, ou se quiser vai também na Anatel, que é o órgão responsável pelas provas, você faz uma prova, são 3 classes, C, B e A. A classe C, você faz a prova, legislação e radioeletricidade e ética operativa. Para a classe B, que é a classe intermediária, você tem que fazer CW. Da classe B para A. O que é CW? CW é código Morse. Você é obrigado a fazer o número certo de palavras de código Morse. Mas não é nada vamos dizer assim, problemático. Você estuda o CW, de dada, de saber as letras, ponto e traço. Aí você faz a prova. Da classe A, da B para A, você não precisa fazer CW. Então, são 3 classes. E a classe máxima é a classe A, B e C. Classe C, você só opera em VHF, 2 metros, que é mais local,
e você opera também 80 metros, que são as frequências intermediárias. E a classe B, você já vai para 40 metros em fonia e você começa a fazer a voz. E na última classe, que é a classe top de linha, que é a classe A, é onde você é um radioamador completo. E quais são os equipamentos necessários e qual é o custo desses equipamentos em média em média, hoje? R$2.000, R$1.500, R$3.000, você começa no VHF. Depois você vai para HF, que é o High Frequency. VHF você trabalha na cidade, você fica de cidade em cidade com as repetidoras. Então você fica aqui, para a cidade satélite de Brasília, você fica trabalhando no VHF. Radinhos pequenos são baratos. Inclusive o Garibaldi Filho, né, o deputado, ele fez um projeto, o projeto de lei 249, que diz de o seguinte... 2003. Ele fez esse projeto, está na Câmara ainda, estudos, para dar isenção ao radioamadorismo, porque nós não temos equipamentos nacionais, tudo é importado. Então, esses equipamentos ficam caros. Evidentemente que cada vez que você galga uma posição, que você vai querer fazer satélite, você vai querer fazer a distância, as antenas, etc. e tal, as antenas do Brasil já tem muitos fabricantes, mas rádio eles não têm. Então, nós estamos com esse projeto. Está parado, não é que está parado, está trabalhando lentamente, é tartaruga, a parte de tartaruga, mas andando lentamente. Está na Câmara, no Congresso, para poder a gente conseguir obter a isenção. O Uruguai já usa isso, o seu radioamador. Chega na Liga, na associação, pega um documento no Ministério das Comunicações do Uruguai e ali ele pode importar o equipamento dele com isenção, o que não acontece no Brasil. E o radioamadorismo no Brasil, ele é regulamentado? Existe uma legislação? Existe uma legislação, existe monitoramento. Agora, desde quando? É uma coisa antiga já? Já é antiguíssima. Inclusive, antigamente era Anatel, né? Dentel. Agora é Anatel, que é um órgão do Ministério das Comunicações responsável pela regulamentação do radioamador, inclusive fiscalização. Recentemente, o Ministério, junto com as Forças Armadas, estão fazendo um monitoramento nesse Brasil todo, essas frequências, porque havia muito pirata. Piratas são os que não têm licença e trabalham contrabandista, cocaína, contrabando de armas, tudo isso existia muito nas nossas fronteiras. Então, agora está havendo um trabalho, inclusive uma concorrência, para equipamento de monitoramento. Então, nós somos monitorados pela Anatel. A Anatel tem um órgão justamente para isso. Então, a gente não pode ter uma ética, quando você faz a prova, você é obrigado a saber a ética, você não pode falar pornofonia, não pode falar palavra de baixo calão, você não pode ofender a autoridade, você não pode falar em região, você não pode falar em política. Você fala pela do radioamadorismo, turismo, cidade, você tem as suas implicações no Estatuto do Radioamador. Sei. E a legislação brasileira pertinente ao radioamadorismo é de quando? É muito antiga. Em 1940 e poucos, por aí. Mas já está se readaptando. Agora nós fizemos... Todo ano, quase 2 anos, nós temos o nosso Conselho Nacional dos Radioamadores. A gente reúne e faz sugestões. Sim. Então, agora o Ministério acompanha muito isso, porque agora nós estamos numa fase nova, que é as fases das digitais, satélites. Você não imagina os satélites. Então, você quer falar hoje, vamos dizer assim, com a China, com o Japão, via satélite. Então, você pega seu computador, adapta o rádio, e ele vai sair o sinal para você trabalhar D-Star, que é o mais em moda agora. Então, você fala por via satélite, acionando as repetidoras no mundo todo. Então, você consegue falar comodamente com o mundo todo, se integrando e falando. Então nós estamos agora começando a trabalhar nesse sentido de fazer os modos digitais. Estimula, naturalmente, a pessoa a dominar idiomas diferentes. Porque... Também. É o inglês e o francês que você fala fluentemente. O espanhol também, que é grande, né? Você já imaginou, eu como radioamador, meu indicativo é PT2 Golf Tango Índia. Aí eu estou numa frequência, um PAILAP, significa várias estações querendo falar. Aí eu começo, Pavel, Tatiana, Duvá, Galina, Tamarivã, Miniaz, Zavut e Roberto, Yagivu, V, Brasília. Eu me chamo Roberto, eu resido em Brasília. O Nask Prikpanay Apagodo, a propagação está maravilhosa. Padas Vasla, Operada Atmei, parabéns pela sua transmissão. Falando em russo vem para mim direito. Roberto, meus parabéns, você está falando russo, porque eu estou agradando ele e está me agradando também, me recebendo, evidentemente, com algumas palavras em russo. Quer dizer que ele entende e você entende. Embora você não fale fluentemente o russo, através dessa linguagem própria de vocês se comunicam. Exatamente. Você imagina o seguinte, você imagina falar em francês, você imagina você chegar a dizer bonjour, comment ça va? O colega vai querer também falar, muitas vezes ele fala uma palavra em português, obrigado, como é que vai? Existe uma integração, ele quer saber qual é a sua profissão, quer saber quantos filhos você tem,
Ele quer saber da sua vida, quer saber como é que é o seu país. Então você faz uma integração, você faz uma mescla de sua profissão. Aí ele vai, muitas vezes ele é engenheiro, ele é técnico, muitas vezes ele é um chofer, muitas vezes ele trabalha com turismo, muitas vezes ele trabalha com cozinha, gastronomia. Aí você começa a discutir, daqui a pouco você diz para ele, olha, você, no final dos italianos, que são um muito assim, brincalhão, né? Você fala para o italiano no final, arrivederci, alle próximo, ó, quando doveste visitar Brasília, não risparmi a tua alegria 3 vezes, esse é meu gradito hóspede. Você fala isso por delicadeza. O que é que acontece? Vez por outra, eu estou na minha casa, eu moro no Lago Norte, aí vem um colega italiano batendo na porta, Roberto, eu sou no Giovanni, como vai, vou? Eu estou aqui, sou o gradito hóspede. Aí eu venho para aqui, fico uma semana na minha casa, eu conheço ele, vou para a Itália, fico na casa dele. É uma integração mundial. E você, por exemplo, todo dia entra e aciona seus equipamentos? Eu tenho uma rodada, chama Rodada dos Tabajaras, que é os paraibanos. Os paraibanos que estão fazendo essa rodada. Para ocupar as frequências, porque senão começa os piratas, começa o pessoal a ocupar as frequências. E aí a gente vai perder as frequências que são, vamos dizer assim, leis, uma certa faixa. Então, em 20 metros, às 6 horas da manhã, todas as horas da manhã eu estou lá, fazendo uma rodada com os paraibanos, vem Paraná, na Rondônia, vem Bahia, vem Sergipe, vem Rio Grande do Sul, vem o Brasil todo, é uma rodada da integração nacional, a rodada dos Tabajaras, eu trabalho. Tem minha rodada do Beco, tem 36 anos de existência em 40 metros, é uma rodada que o Brasil todo está presente. Então a gente faz, é por isso que quando tem um acidente, tem alguma coisa, os colegas, as autoridades vão na frequência, está acontecendo um acidente em tal lugar, e a gente põe toda a força-tarefa nossa para aquela localidade, que é o caso no Rio de Janeiro, nas enchentes que houve lá, nas tormentas, né? Cabo Frio, aquelas tormentas, aquelas loucuras que houve lá, os radioamadores foram inclusive homenageados recentemente pelo Ministério da Defesa, pelo Ministério da Integração Nacional, da Defesa Civil. Vários radioamadores receberam medalhas. Por quê? Porque eles foram trabalhar diuturnamente para socorrer as vítimas, mantimentos, essa coisa toda, dando suporte à Defesa Civil. Dando suporte à Defesa Civil. Nós somos membros participantes do Conselho Nacional de Defesa Civil. E quantas horas dura cada rodada dessa? É 1 hora, geralmente 1 hora para não ficar desgastante. É 1 hora e pouco é rodada. Então chega o colega, dá bom dia, coloca à disposição o Estado. Se ele chega, por exemplo, ele está lá e está no estado dele, ele se coloca à disposição. Também tem estações móveis. Tem móvel aéreo, que é o avião, o helicóptero. Tem móvel marítimo, que é o colega que está no navio. E tem móvel terrestre, que é o colega no carro, no caminhão, no carro dele. Hoje mesmo eu falei com Rondônia, no Ji-Paraná, em Porto Velho. Eu estava lá com o colega está se colocando à disposição de nosso E é lado. comum vocês falarem com brasileiros no exterior? Também muitos, inclusive temos bastante, né? Quando tem uma catástrofe, por exemplo, agora na maratona, né? Os colegas pedem ajudas, né? As familiares. Então você faz uma cadeia de integração nacional, de socorro, você coloca o seu rádio à disposição. Porque a grande verdade é a seguinte, nós temos aquele lema, né? Quem não serve para servir, não serve para viver. Então nós estamos ali à disposição justamente para socorrer o colega do que for necessário. E as Forças Armadas brasileiras, elas oficialmente também atuam em redes de radioamadores? Atua, inclusive, vários oficiais. Aqui mesmo temos uma estação maravilhosa aqui no Comando Militar do Planalto. Nós temos várias estações. Tem o CVA, Concurso Verde e Amarelo, que o Exército faz. É um concurso nacional. Todos os radioamadores comparecem. Eu fiz agora um stander, a LAB do Distrito Federal participou do stand da Semana da Asa, né? Homenagem ao nosso Santos Dumont, patrono da Força Aérea Brasileira. Fizemos lá, ficamos aí uma semana, um sábado inteiro, nos portões abertos da base aérea. Ali nós fizemos demonstração de como se fala no rádio, VHF, UHF, como se faz, CW, os rádios antigos, mostrando a nova evolução do radioamadorismo. Foi bastante visitado nosso stand. Muito interessante. Pois então, quem quiser maiores informações deve acessar qual e-mail? Labre, www.labre-df.org. E vai lá, colega, e diz o seguinte, se quiser ser radioamador, nós temos aí cursos de radioamadorismo. Recentemente o Jeep Clube de Brasília, ele está fazendo prova agora, já passaram 20 e poucos sócios do Jeep Clube, para legalizar a situação. Vão ter repetidores, vão fazer expedições, vão fazer muita coisa, e eles estão lá fazendo prova na Labre, que é um convênio que a gente tem com a Anatel e que faz a prova na nossa liga, lá no setor de clubes. Pois então, quem quiser se aproximar do radioamadorismo, procurar a Labre no DF ou no seu estado, e aí então vai se acercar e saber como entrar, como fazer, tirar o brevet, né, a licença. Tirar a licença, o indicativo, tirar o indicativo. O indicativo. Porque cada radioamador,
Não é pelo nome, é pelo indicativo, as letrinhas. PT2, que é Brasília. Papa Yankee 1, Rio de Janeiro. Papa Yankee 3, Rio Grande do Sul. Papa 8, Amazonas, Manaus. Papa Yankee 8, Belém do Grão-Pará. E aí Muito você bem. vai Papa Yankee 4, Minas Gerais. Então, cada estado tem o seu indicativo. Como os alemães, como os franceses, por exemplo. O alemão é Delta Lima, o francês é Foxtrot, o russo é R ou AU. Então, quando você vai a uma estação, você diz o seu indicativo, você já sabe o país dele que ele está falando, porque por causa do indicativo que tem, que é o nome da pessoa, é o QRA, que a gente usa muito internacionalmente o código Q. Muito obrigado pela Obrigado a você entrevista. e seja radioamador. Ajude. Ajude o radioamadorismo, seja radioamador e ajude também o próximo. Chegamos ao final da nossa entrevista com Roberto Stuka, a quem agradeço por ter atendido ao nosso convite. E lembro aqueles que quiserem entrar em contato conosco, enviar um comentário, uma crítica ou sugestão de pauta, as duas maneiras de fazê-lo. Via Alô Senado no número 0800 612211 ou através da nossa página na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.